Olá, seres vivos! Five Nights at Freddy's. Se existe uma franquia que está relacionada com uma quantidade quase infinita de conteúdos, certamente é essa. No decorrer dos anos, FNAF definiu um universo marcado por teorias, mistérios, lendas e uma quantidade considerável de bizarrices. O que foi algo que pessoalmente me marcou bastante, já que eu acompanhei todo o nascimento e crescimento da série desde o primeiro título lançado em 2014, sendo para mim uma grande fonte de nostalgia quando se fala principalmente nos títulos mais antigos. A quantidade de mídias relacionadas a FNAF é inestimável. Isso se deve porque, além dos conteúdos oficiais que abrangem jogos, livros e mais recentemente filmes, acredito que o que concretizou um marco exclusivo da franquia desde sua origem foi o nascimento do vasto universo das fangames, que sem dúvidas definiu a maior riqueza de FNAF. Tanto pela possibilidade de aproximar os fãs ao universo do jogo, quanto para dar origem a projetos incríveis e igualmente marcantes. Porém, ainda é assustador pensar na quantidade absurda de fangames de FNAF que surgiram no decorrer dos anos. Talvez seja impossível de estimar quantas de fato existem. E justamente por conta dessa infinita quantidade de jogos, que o universo das fangames de FNAF se tornaram alvo de mistérios tão numerosos quanto se pode observar na própria franquia original, em alguns casos na verdade sendo superior a ela. Porém, quando se trata de FNAF como um todo, um assunto que define boa parte dos mistérios desse universo são Lost Medias, já que se tratando tanto de projetos oficiais quanto projetos fan-made, esse é um assunto que se relaciona com ambos de forma equivalente. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero me aprofundar nesse assunto, cobrindo o iceberg das Lost Medias de FNAF. Mas antes eu quero dar uma dica para você que ainda não conhece a Rollstore. A Rollstore é uma loja online de produtos digitais especializada na venda de jogos, chaves digitais, pontos Steam e até assinaturas de serviços de streaming. A vantagem de comprar com a Rollstore é que os produtos que eles oferecem são muito acessíveis, pois eles trabalham com preços abaixo do padrão do mercado, oferecendo chaves que são disponibilizadas a partir de R$19,90. Mas isso fica ainda melhor com os chamados jogos offline, e por um custo muito baixo você tem acesso a jogos sem depender de internet para aproveitar campanhas e histórias em jogos single players. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link do site deles na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Mas para te ajudar mais ainda, usando o meu cupom KFAL nas compras, você ganha um desconto exclusivo em produtos da loja. Então não perca tempo e acesse agora mesmo a Rollstore pelo link de acesso aqui embaixo. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Essa foi uma nova entrada na franquia de FNAF que visava migrar para a tecnologia de realidade aumentada, que era jogada em formato mobile, onde o jogador usava da tela de seu dispositivo para capturar animatrônicos defeituosos que tentam atacá-lo constantemente. Parecido ao estilo do clássico Pokémon GO, que é um jogo que eu acho que hoje em dia ninguém lembra mais. O jogo teve uma recepção mista, sendo considerado um título bem inferior em relação a outros jogos da franquia. Um dos motivos disso é a ausência de uma história no jogo, sendo que ele apenas introduzia os jogadores que se inscreviam no programa Fazbear Entertainment Service, onde então começariam a ganhar animatrônicos sob demanda, mas que infelizmente seriam trazidos com mau funcionamento, cabendo aos jogadores lidar com eles para sobreviverem da forma que pudessem. Também havia uma grande quantidade de animatrônicos inéditos que eram frequentemente adicionados em atualizações do jogo, o que não foi suficiente para satisfazer a comunidade por marcar um jogo com muitos bugs e microtransações que o fez se limitar a não mais que um jogo medíocre. Em fevereiro de 2024 foi anunciado que o jogo enfim seria encerrado após quase 5 anos de lançamento. Ele foi removido da App Store 2 dias após o anúncio e foi oficialmente encerrado no dia 14 de março de 2024. Atualmente ainda é possível obter o jogo por meio de APKs referentes a builds antigas, mas o jogo em si ainda é definido como uma Lost Media. Além de uma marca de brinquedos, a LEGO é uma empresa bem reconhecida pelas adaptações em videogame de franquias famosas, como Star Wars, Vingadores ou Jurassic World, por exemplo. Esse caso se refere a mais uma dessas adaptações, que seria nada menos do que um jogo de Five Nights at Freddy's nesse formato.
porém com a peculiaridade de ser um projeto fan-made, que não estava sendo oficialmente produzido pela LEGO. Além de ser uma ideia bem curiosa e sem dúvidas bem interessante, esse jogo se destacava por alguns recursos que o tornavam algo único, que ia além de simplesmente um jogo de FNAF, como um sistema de vidas, desafios semanais, cosméticos, pelúcias de animatrônicos, entre outros itens. O jogo tinha lançamento previsto para junho de 2022, e após o anúncio ele repercutiu na comunidade, ganhando muita atenção entre os fãs, que ficaram entusiasmados com o projeto. Os devs reconheceram o potencial do jogo e chegaram até mesmo a anunciar mais 2 jogos baseados no segundo e terceiro jogo da franquia. Talvez, como você já deve ter imaginado, o maior problema dessa fangame acabou sendo direitos autorais, já que o jogo utilizava o nome LEGO, que é uma marca registrada da empresa. Isso ainda não seria o suficiente para que o projeto fosse derrubado, já que afinal de contas o jogo seria gratuito. Acontece que o problema ia um pouco mais além disso. Além dos direitos autorais da LEGO, os desenvolvedores também precisavam levar em consideração os direitos autorais de FNAF. Por isso, para não ser derrubado pelo Scott, para obter o jogo na Steam, você precisaria primeiro ter o jogo original na sua conta. O problema surgiu exatamente por isso, já que de certa forma, mesmo sendo gratuito, o nome LEGO ainda estaria sendo usado para gerar lucros para um terceiro, que no caso seria o Scott, o que foi o exato motivo para o jogo ter sido posteriormente derrubado pela própria LEGO. É muito lamentável pensar que um projeto tão incrível como esse fez tantas voltas para contornar direitos autorais, mas ainda assim acabou não sendo o suficiente para se manter de pé. Apesar do final triste, ainda existem meios de se jogar o jogo original baixando na internet. Já referente aos outros 2 remakes, só existem algumas screenshots e seus respectivos trailers que foram mantidos. Isso se refere a uma versão de Security Breach que era planejada para ser a versão final do jogo, mas que foi descartada na produção. Isso se teve por consequência de alguns contratempos no desenvolvimento. Através de uma análise aprofundada de um usuário do subreddit de FNAF, é possível entender em detalhes os conteúdos cortados dessa versão, já que na postagem ele reúne tudo o que podemos saber sobre isso. Uma das coisas mais notáveis dessa versão é que, ao contrário do que temos no jogo final, era planejado um foco bem maior na gameplay do que na história. Isso é notado por alguns recursos cortados do jogo final, que incluíam uma marcação de tempo que podia ser observada no Fazwatch, onde podia ser visto as horas, algo que aliás pode ser visto no trailer do jogo. Isso teria relação com o funcionamento das noites com 6 horas de duração. Esse recurso estaria associado com várias mecânicas dentro do jogo, e levaria o conceito dele a ser muito mais voltado para a liberdade do jogador em jogar da forma que quisesse, de uma forma menos linear. Esse tópico é bem curto, mas se refere a um assunto que não é tão conhecido. Basicamente, no lançamento de FNAF Sister Location em outubro de 2016, o jogo foi oficialmente lançado na versão 1.0.1, o que, como se nota, é posterior à versão 1.0 que deveria ter sido originalmente lançada, o que levou essa versão a ser completamente perdida. Isso naturalmente não é algo tão importante de alguma forma, já que certamente não houveram mudanças significativas de uma versão para outra. Running the Eighties é o nome de uma fangame de 2020 que foi o primeiro jogo terminado desenvolvido por There's No Stake. O funcionamento da gameplay desse jogo se desenvolvia de forma satisfatória, mesclando elementos do primeiro e terceiro FNAF, o que também se somava à qualidade gráfica do jogo, que era muito bem feita e fazia o jogo ser um projeto interessante. E tudo isso poderia ser perfeito se não fosse por um detalhe peculiar. Esse jogo, na verdade, carregava um vírus. No dia 5 de setembro de 2021, Fiznon, um usuário do Twitter e também desenvolvedor de FNAF Plus, comunicou por meio de uma postagem um relato onde dizia que o jogo Running the Eighties foi lançado contendo um vírus trojan chamado Wasson. Apesar da polêmica, o desenvolvedor do jogo não era o real responsável por isso, já que isso aconteceu durante a programação quando um determinado shader ou extensão que continha o vírus foi adicionado nos arquivos sem o conhecimento do programador. O problema é que durante esse meio tempo o jogo já havia sido amplamente baixado por vários jogadores, principalmente por meio da divulgação de grandes youtubers de FNAF.
Depois desse comunicado, a comunidade do jogo teve uma reação bem negativa, e o jogo passou a ser investigado pelos próprios desenvolvedores para estudar o suposto vírus, e o jogo acabou sendo removido da Game Jolt. O problema surgiu logo depois disso, porque no fim das contas descobriu-se que, na verdade, o vírus não existia de fato. Pelo menos não da maneira que se imaginava. Basicamente o que aconteceu foi que o jogo havia sido desenvolvido pelo Click Team Fusion, e por algum motivo estranho os jogos desenvolvidos na versão Plus desse programa estavam alertando erroneamente os antivírus sobre a existência de um arquivo chamado Wasm, que na verdade é um arquivo praticamente inofensivo. Mas até esse ponto o jogo já havia sofrido as consequências e recebido uma reputação negativa. O jogo acabou sendo lançado novamente como um reboot 2 anos depois, sob o nome de The Cog Forever Spinning. Porém, passado algum tempo ele acabou sendo descontinuado e removido novamente. Ainda é possível jogar uma versão do Running in the Eights pela Game Jolt, porém a versão inicial, que alegadamente possuía o vírus, permanece perdida. Esse é um caso que já foi comentado por alguns youtubers aqui. Até onde eu me lembro, o Matheus Finaf foi o primeiro a trazer esse caso para o Brasil, que aliás já fez 2 vídeos sobre esse caso que eu recomendo bastante que você assista. Além disso, também tem um vídeo do IP sobre esse assunto que eu igualmente recomendo para assistir. No entanto, vamos entender melhor do que se trata esse jogo. Esse caso se refere a um APK que surgiu pouco tempo depois do lançamento de FNAF 1, e poderia ser apenas mais um projeto para um tipo de fangame, se não fosse pelo fato de que esse APK se passava pelo aguardado Five Nights at Freddy's 2, que até então não havia sido oficialmente lançado. Mas o verdadeiro problema desse APK é que ele não era um jogo, mas sim um programa que roubava os dados do usuário que o baixasse. Quando você instalava esse jogo e tentava iniciá-lo, ele primeiramente pedia várias permissões ao usuário para ter acesso ao seu dispositivo. Caso você aceitasse as permissões, os resultados seriam avassaladores, pois além de roubar os seus dados, o jogo apagava todos os arquivos e ainda formatava o seu celular. Pois é, o jogo era praticamente uma bomba. Como se isso já não fosse ruim o bastante, é dito por relatos que antes de tudo isso, o jogo ainda dava um jumpscare de uma tica alterada com olhos negros. Esse caso surgiu originalmente na comunidade espanhola de FNAF, e de acordo com relatos de usuários que se lembravam de ter tido algum contato com esse APK, é dito que ele era chamado Stingray. Atualmente, tudo o que é possível se obter sobre esse jogo vem a partir de diferentes relatos na internet, já que em algum momento esse APK acabou sendo perdido. De qualquer forma, não creio que se tenha um interesse muito grande para se recuperar essa mídia em questão, pelo fato de ser algo puramente malicioso. Esse foi um obscuro port mobile de FNAF World lançado para Android em 12 de janeiro de 2017. O jogo consistia numa réplica bem precisa do jogo original, só que com uma quantidade enorme de bugs e erros. Esse jogo não teve praticamente nenhuma atenção, pois nem mesmo havia sido anunciado oficialmente. E a parte mais bizarra é que, além disso, apenas um dia após seu lançamento na App Store, ele simplesmente desapareceu sem qualquer explicação. Isso naturalmente levanta dúvidas quanto à razão por trás do seu sumiço. Porém, fazendo uma busca aprofundada, podemos chegar até essa postagem do próprio Scott, onde ele explica a motivação por trás disso. Acontece que FNAF World Mobile nada mais era do que um jogo troll, que Scott fez motivado por alguns fãs que o imploravam para fazer uma versão mobile, mas que não foi feito para ser levado a sério. Isso explica a razão, por exemplo, do jogo ter sido disponibilizado gratuitamente e, consequentemente, também a razão por ter sido removido rapidamente da loja. Mas mesmo que tenha sido apagado, apesar disso, mais tarde ele acabou sendo encontrado. Atualmente existem até versões corrigidas desse jogo feito por modders disponíveis para download que podem ser facilmente encontrados na internet. Assim como em boa parte dos projetos de jogos indie, Five Nights at Freddy's iniciou seu desenvolvimento com o apoio de uma campanha no Kickstarter para arrecadar fundos para o projeto. Essa é uma história que muitas pessoas já têm conhecimento, principalmente pelo desfecho decepcionante que a campanha teve, já que ela acabou sendo finalizada sem nenhum fundo. Porém, o principal motivo disso foi devido ao tempo extremamente curto que a campanha ficou de pé, pois o Scott cancelou a campanha apenas 3 dias depois de seu início, o que não deu muito tempo para ela engajar na internet. Mesmo assim, no planejamento dessa campanha, Scott ofereceu alguns incentivos para determinadas quantias de doações,
que incluíam pacotes de wallpaper oficiais, acesso antecipado ao jogo e também a possibilidade de se tornar um beta tester. A questão é que entre esses incentivos, os ditos wallpapers que supostamente eram oferecidos para doadores de pelo menos $10 são tidos como mídias perdidas, tendo em vista que a campanha não chegou a ir para frente e os wallpapers nunca foram oficialmente liberados. Por isso, não temos como ter muita ideia de como seriam. Acredito que muitos já estejam familiarizados com FNAF Plus. Esse foi um projeto que visava ser um remake completo de FNAF 1 lançado com melhorias gráficas e mecânicas, anunciado em fevereiro de 2021, e que seria mais um projeto da Fanverse. A ideia do projeto rapidamente se solidificou na comunidade de FNAF, se tornando um dos jogos mais aguardados entre os jogadores. O jogo estava sendo desenvolvido pelo Physnon, que é um nome que eu mencionei anteriormente no tópico sobre o jogo Running the Eights. Isso acontece porque Physnon é um nome bem conhecido na comunidade de FNAF, mas de uma maneira bem negativa. E isso por acaso foi o motivo que levou o cancelamento do projeto de FNAF Plus, que infelizmente acabou sendo descontinuado e removido da Steam em agosto de 2023, após polêmicas envolvendo o criador do jogo. Com o lançamento da DLC chamada Ruin de Security Breach, Physnon deu sua opinião sobre o jogo, fazendo muitas críticas após jogar a DLC em live. Isso é bem normal na verdade. Mas o problema é que as opiniões dele destacavam críticas muito severas, que não foram bem aceitas na comunidade do jogo, sobretudo aos jogos mais recentes da franquia de FNAF, ao qual ele assumidamente odeia, o que levou alguns fãs a mandarem para ele ameaças de morte e até imagens de gore. O Physnon lidou com isso da pior forma possível, e isso foi o que iniciou a queda gradual dele com o projeto de FNAF Plus, que o levou ao cancelamento e posteriormente também à remoção de Physnon da iniciativa da Fazbear Fanverse. Porém, a mídia que estamos falando não é sobre o jogo em si, mas sim do material de anúncio do jogo que ficaram conhecidas como as fitas VHS de FNAF Plus. Esses vídeos funcionavam como teasers para o jogo, e eles ficaram muito reconhecidos pela qualidade tida na produção de cada um deles, que funcionavam em um conceito parecido ao de um analog horror, algo que influenciou diretamente o conceito de analog horror de FNAF por meio de fitas VHS, que se popularizaram muito mais tarde. Depois que o jogo foi retirado da Steam e o projeto acabou, os teasers acabaram sendo removidos do YouTube, mas felizmente, devido à grande repercussão e popularidade que o projeto teve, eles acabaram sendo recuperados tempo depois e republicados na plataforma. Esse é um caso curioso. O primeiro trailer de FNAF 1 foi lançado no canal do Scott no dia 14 de junho de 2014. Porém, depois de uma pesquisa feita no Wayback Machine, foi descoberta a existência de mais um vídeo obscuro apenas chamado Five Nights, que se especula ser uma versão inicial perdida do primeiro trailer de FNAF 1. Esse trailer se tornou alvo de algumas teorias com relação ao que seria seu real conteúdo. Mas além disso, outra coisa que gerou discussões na comunidade foi um comentário de um usuário chamado Walmeat, onde ele fala sobre um vídeo anterior que havia assistido no canal do Scott, elogiando alguns aspectos que foram aderidos ao jogo, sendo também onde ele indica a existência de um suposto endoesqueleto de olhos vermelhos que sugere ter visto nesse vídeo. Esse comentário foi feito no primeiro trailer oficial de FNAF 1, e como ele diz, indicando ser algo que viu anteriormente, foi especulado que o conteúdo em questão fazia parte do obscuro vídeo Five Nights, que até então está perdido. Contudo, após um usuário conseguir contato com o Walmeat, ele acabou declarando que afinal havia se confundido, sendo que ele comentou se referindo ao trailer atual, que foi de fato publicado, sendo também de onde ele havia visto o endoesqueleto mencionado. No final das contas, isso apenas restaura o conteúdo real desse obscuro vídeo do canal do Scott como uma completa incógnita, já que não tendo esse comentário qualquer relação com o conteúdo do vídeo, qualquer que seja seu verdadeiro conteúdo, ainda é um mistério, pois o vídeo até então permanece como uma lost media. Ainda circulam pela internet alguns debates com relação a qual seria a verdadeira primeira fangame de FNAF, pois sabendo da quantidade infinita de jogos que posteriormente surgiram com a fanverse, esse se torna um título bem importante. Durante algum tempo, Five Nights at Treasure Island foi acreditado como sendo a real primeira fangame de FNAF. Porém, mesmo com seu lançamento bem perto do lançamento de FNAF 2, tendo sua demo publicada em 1º de dezembro de 2014,
Enquanto FNAF 2 havia sido lançado há pouco menos de um mês, em 11 de novembro de 2014, essa ainda não é a primeira fangame de FNAF, já que, por mais incrível que pareça, ainda houveram jogos baseados em FNAF antes mesmo do lançamento de Treasure Island. E sim, eu disse jogos, no plural, mesmo com um tempo inferior a 4 meses de publicação do próprio jogo original. Esse título ainda é difícil de se definir precisamente, pois existem alguns critérios a serem considerados para classificar a primeira fangame, como por exemplo a primeira fangame publicada ou a primeira a ser inteiramente terminada, que nesse último caso descreve o jogo desse tópico, Creepypasta Castle. Esse jogo teve sua demo publicada no dia 12 de outubro de 2014, e foi lançado completo no dia 21 de novembro do mesmo ano. O nome do jogo descreve o conceito da gameplay, onde no lugar de animatrônicos, o jogador era atormentado por entidades de diferentes creepypastas da internet, como o Sonic.exe ou o Ben Drowned, por exemplo. Acontece que durante muito tempo esse jogo permaneceu perdido, sendo que apenas as gameplays dos youtubers que jogaram o jogo na época ainda foram mantidas. Na verdade, até então esse jogo permanece com sua versão completa perdida, porém a demo acabou sendo encontrada. Isso é esclarecido através de um vídeo do Matheus FNAF, onde ele fala sobre um inscrito do canal dele que conseguiu encontrar essa versão e enviar para ele. Vídeo que, aliás, eu recomendo assistir. Porém, ao fim do caso, isso só dá luz para uma versão anterior à versão completa do jogo, que por enquanto permanece perdida. Esse que, aliás, não é apenas o caso de Creepypasta Castle, como também de sua obscura sequência chamada Creepypasta Castle 2: The Three Nights of Terror, que também está perdida. Uma youtuber chamada Biza Bizzle fez uma descoberta sobre a existência de duas músicas usadas nos minigames de FNAF 3 que foram perdidas. Ela comenta sobre esse caso em um vídeo publicado no seu canal no dia 19 de maio de 2024, e nele é dito que as músicas eram referentes aos minigames Mangle's Quest e Chica's Party. Infelizmente, no vídeo a busca acaba sem sucesso para encontrar as músicas em questão e parecia improvável que poderiam ser encontradas. No entanto, após o vídeo ter sido postado, um usuário que assistiu o vídeo dela, chamado Mips Wonder, conseguiu chegar à descoberta de uma das músicas. No caso, aquela referente ao minigame Mangle's Quest. A música original é intitulada The Fox Hunter's Gallop, composto por Marion. No entanto, isso só resolveu uma parte do problema, já que a música do minigame Chica's Party não teve a mesma sorte e continua perdida. Ainda que seja incerto o título exato da composição original, pela amostra de áudio presente nos arquivos do jogo, ela foi identificada como 1805 Swiss Music Snuff Box Traditional Folk Song, que foi retirado de um álbum de uma biblioteca de estoque áudio chamado Hot Ideas Inc. Foi descoberto por usuários que, curiosamente, a mesma melodia é tocada em uma parte do jogo The Lego Movie Videogame, no nível Flashbush Rooftops. Eu pessoalmente espero muito que essa música seja identificada, já que o toque melancólico e ao mesmo tempo assustador dela me marcou bastante quando acompanhava os primórdios da franquia de FNAF. Seguinte, antes de mais nada, eu quero dizer que esse é um caso puramente pessoal. Eu achei que seria divertido comentar sobre isso, pois é algo que, entre aspas, me atormenta há muito tempo, já que é uma mídia feita por mim. Deixa eu esclarecer isso melhor. Há muito tempo atrás, durante a época da escola, por volta de 2014 e 2015, eu costumava conversar bastante com um amigo meu sobre teorias de FNAF. Como você deve saber, durante essa época, FNAF vivia o ápice das teorias e mistérios, sendo sua história um completo enigma. Então era muito divertido fazer especulações sobre a história do jogo.
Acontece que um dia nossa professora de artes elaborou um projeto onde os alunos precisavam criar uma história completa, tipo um mini livro. Precisava ter capa, ser encadernado, formatado como se fosse um livro, enfim. Eu fiquei muito animado para fazer isso, já que eu decidi por ter como base o enredo de FNAF para montar a história. Então eu escrevi sobre o mistério do assassinato de 5 crianças que mais tarde possuíram os corpos de animatrônicos. No caso Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Eu sinceramente não me lembro como a história terminava, mas eu sei que gostei bastante do resultado. Acontece que a minha professora também gostou muito, e tanto gostou que decidiu levar o meu trabalho para uma convenção ou algo do tipo que ocorreria em uma outra cidade. O problema é que desde que ela levou esse trabalho, eu simplesmente nunca mais o vi novamente. Ele acabou sendo completamente perdido. Até hoje a perda dele me incomoda um pouco, mas já faz muitos anos que ele desapareceu, então, sem nenhuma dúvida, ele já nem existe mais. Porém, ainda achei que seria interessante comentar sobre essa história, por mais pessoal que seja. Esse é o nome de uma fangame criada por um usuário chamado AG e lançada por volta de 2015. O jogo teve duas versões lançadas, uma feita com gráficos em 2D pré-renderizados e outra em 3D. Até o momento em que foi lançado, o jogo era conhecido por ter os jumpscares mais altos entre qualquer fangame da época, além de ser considerado bem difícil de vencer. O projeto acabou sendo cancelado em algum momento desconhecido e foi totalmente removido da GameJolt pelo criador, situação em que se encontra até hoje. Ao menos da versão em 2D, já que a versão em 3D acabou sendo publicada tempos depois, apesar de estar cheia de bugs e sem instruções de como progredir. O criador do jogo chegou a anunciar publicamente em 2022 que planejava refazer o jogo por completo em algum momento, mas até agora isso não aconteceu. Spark the Dog é uma lenda bem antiga da franquia de FNAF, especificamente sobre FNAF 1, e se refere a um suposto sexto animatrônico de mesmo nome que era dito existir obscuramente no jogo como um animatrônico extremamente raro. Como o nome sugere, ele seria um animatrônico cachorro de aparência defeituosa, e a única prova real quanto à existência desse suposto animatrônico vem de uma única imagem onde mostra uma aparição de Spark na câmera do backstage. Há muito tempo atrás eu comentei sobre esse caso em um vídeo sobre lendas nos videogames, mas, resumidamente, esse caso é uma farsa. O que não é tão difícil de se concluir quando se olha para a suposta imagem do animatrônico na câmera que parece bem verídica, né? Apesar de termos essa imagem como uma apresentação do animatrônico, a lenda de Spark teve início antes mesmo da imagem aparecer na internet, em uma postagem do Tumblr feita em algum momento entre meados e final de agosto de 2014. Contudo, hoje em dia não se sabe muito sobre como essa postagem era. Ao que tudo indica, esse post trazia informações bem mais complexas sobre o conceito de Spark. Por exemplo, com um guia de como invocá-lo dentro do jogo, coisas que aconteciam caso você encontrasse ele, como o fato da tela ficar preta ao tentar tirar um print da tela, além de outras características peculiares que o fariam diferente dos outros animatrônicos padrões. Apesar de ser bem interessante saber mais sobre como toda essa farsa foi iniciada, infelizmente hoje não temos como saber exatamente tudo o que essa postagem original dizia, já que em algum momento ela acabou sendo perdida. Há algum tempo atrás, começou a se popularizar no YouTube um gênero de vídeos sobre casos de ransomwares em videogames, especialmente em relação a FNAF. Five Nights at Freddy's Cities foi o primeiro vídeo criado nessa ideia feito por um usuário chamado FDT, que é uma ideia de vídeo que também teve prévias influências de casos como o do FNAF Stingray e outros parecidos. Esse vídeo acabou enfrentando alguns problemas, já que pouco depois de ter sido postado, ele acabou sendo removido pelo próprio YouTube, apesar de não se saber o motivo dessa decisão. Felizmente, ele não ficou perdido por muito tempo, já que o criador também havia carregado o vídeo no Internet Archive, o que o possibilitou ser recuperado rapidamente. É interessante mencionar esse caso porque ele teve uma influência direta em todo um gênero de vídeos que surgiram mais tarde por outros criadores, e que felizmente teve um final bom quando sabemos que teve a possibilidade de ser recuperado.
Bird Village foi uma série em curta-metragem de animações criado por Scott Calton entre os anos de 1999 e 2002. Não existem muitas informações disponíveis online sobre esse projeto, dado seu nível de obscuridade, mas as animações contam aventuras de um grupo de 4 pássaros chamados Beak, Sia Bill, Stork e Cable. Até 2020, o único curta que pôde ser encontrado foi o VHS chamado Beak's Snowball Fight, que foi lançado como bônus em uma outra animação de Scott chamada Return to Mush Snail. Em 24 de novembro de 2020, um usuário chamado King Wizard descobriu que tinha o VHS do volume 1 da série e conseguiu carregar 2 das animações anteriormente perdidas, que também confirmou que elas haviam sido feitas até pelo menos 1999. Mais tarde, em 13 de março de 2024, o usuário Philly Brave enviou o VHS Stories from Bird Village, que continha o episódio Bird Village The Movie. A mais obscura fita dessa série é a chamada Bird Village Second Nest, que é unicamente referenciado no site de Scott em seu portfólio de trabalho. Por acaso, até o momento desse vídeo, ele é o único episódio restante da série que permanece perdido. Pouco depois do lançamento de FNAF 3, surgiu na App Store um estranho bootleg intitulado Five Nights at Freddy's 4, criado por um usuário conhecido como Lazada Polori. O jogo obviamente não possuía qualquer ligação com a franquia, e surgiu antes mesmo do lançamento oficial de FNAF 4. Só que o problema é que ele nem mesmo de graça era, pois ele era vendido na loja por $10, o que era superior até mesmo aos preços dos próprios jogos originais, que mal passavam de $8. Isso ficava ainda mais bizarro ao conhecer melhor o conteúdo desse jogo, já que a gameplay dele consistia em um gênero de plataforma que apenas usava algumas imagens de FNAF e algumas fanarts como background dos cenários. Isso eventualmente acabou chegando até Scott, que solicitou que o jogo fosse removido da loja por violações de direitos autorais. Desde então o jogo acabou sendo perdido, sendo que os últimos registros dele datavam de 2015, mesmo ano em que foi publicado e também que foi removido. Por muito tempo apenas foi possível encontrar algumas imagens pela internet relacionadas a partes da gameplay desse jogo. E era também onde percebíamos que ele era uma completa bagunça, que misturava várias coisas em um único jogo. Devido ao teor bizarro desse bootleg, por algum tempo muitas pessoas nem mesmo acreditavam que ele era real, acreditando se tratar de um tipo de lenda urbana ou creepypasta mal feita. E eu gostaria de poder dizer que esse projeto de jogo nunca seria encontrado, mas ele foi. Em 17 de novembro de 2014, um usuário do subreddit de Lost Media conseguiu encontrar o jogo hospedado no Apple Cake, que é um aplicativo usado para baixar coisas de graça, mesmo que sejam pagas. Por sorte, ou não, o jogo ainda estava disponível no aplicativo para ser baixado em 2022, e um outro usuário chamado Alternative Water disse ter baixado o AppCake nessa época, o que lhe permitiu recuperar o jogo que ainda tinha o link ativo e mais tarde o carregou para ser baixado no Google Drive. Bem, eu tenho certeza que isso não seja um motivo para alguma comemoração afinal das contas, tendo em vista do tipo de jogo que estamos lidando. Fazbear Collection 2 foi um vídeo VHS de FNAF publicado por um usuário chamado 12man, no dia 31 de janeiro de 2021 e foi removido ainda no mesmo dia, após uma polêmica no Twitter envolvendo um outro criador chamado Squimpuns McRipples, onde também foi descoberto que nesse vídeo do 12man, no meio do vídeo havia uma imagem real de um cachorro morto por volta dos 32 minutos. Uma versão censurada foi repostada e ficou disponível por um curto período de tempo, onde a imagem tinha sido removida. Contudo, no dia seguinte, o próprio canal do 12man acabaria sendo excluído pelo seu irmão, após mais uma polêmica envolvendo ele, mas dessa vez no seu servidor Discord. Foi dito pelo seu irmão que ele havia passado por um conturbado episódio de esquizofrenia na noite anterior, onde havia tentado tirar a própria vida antes de ser levado ao hospital, onde supostamente foi declarado morto. Porém, mais tarde toda essa história seria desmentida pelo próprio 12man, que negaria todo o ocorrido em um vídeo postado no seu novo canal do YouTube. Mas o vídeo em si já não está mais no ar. Apesar de tudo ser esclarecido, 12man ainda fez uma última menção afirmando que Fazbear Collection 2 nunca mais veria a luz do dia,
tornando o vídeo original completamente perdido, apesar de ainda existirem algumas imagens referentes a esse projeto que podem ser encontradas online. Ainda existe uma esperança de que ele seja recuperado em algum momento, já que existe uma busca conduzida por usuários de diferentes redes sociais que ainda estão dedicados a encontrá-lo. Five Nights at Vegas é um nome referente a uma fangame que nunca foi lançada, mas o jogo ainda teve um anúncio feito previamente com um trailer infame publicado no YouTube por volta de 2016, e que ficou disponível até outubro de 2020, até ser finalmente retirado da plataforma e o canal que o postou ter desaparecido. O motivo por trás da infamidade desse trailer se deve por um detalhe controverso, sendo o eventual uso da palavra stupid, que aparece como um tipo de piada no vídeo. Pois é, esse que aliás é o detalhe principal a ser comentado pelos usuários que se lembram desse trailer. Segundo postagens referentes ao vídeo, o trailer consistia em um formato muito utilizado em fangames de FNAF, onde algumas mensagens são escritas em cima de um fundo preto e a mensagem era essa: a era do jazz. Foi divertido, não foi? Os cassinos foram criados, eles foram a causa de novas estrelas, e a adição do jogo também, e vícios em drogas que levaram a estupro. Muito provavelmente que esse infeliz detalhe tenha sido o motivo para o trailer ter sido derrubado da plataforma. A única coisa restante sobre ele atualmente é uma imagem distorcida mostrando um tipo de entidade bizarra em um fundo vermelho. Sobre o jogo, apesar de ter tido em algum momento até uma página na GameJolt, ele nunca foi oficialmente lançado. Esse é o nome de uma fangame baseada na clássica série de desenhos Wallace e Gromit, que pessoalmente marcou muito a minha infância pela existência do filme A Batalha dos Vegetais, que eu assistia muito quando era criança. Nessa fangame, o único animatrônico a ser enfrentado era o Wallace. Ele só fica parado na sua frente enquanto você segura alguns queijos, e o seu objetivo é comer todos os queijos antes do tempo acabar e sem que o Wallace te pegue, pois a cada vez que você come o queijo, tem uma chance dele se levantar, e você o impede de avançar simplesmente desligando a lanterna. O jogo tem uma gameplay bem simples, porém mesmo assim ele fez um certo sucesso na época que foi lançado, alcançando um público considerável. Só que a parte estranha de tudo isso é que da noite pro dia, esse jogo simplesmente desapareceu, sem deixar qualquer vestígio. Mais tarde, em 2024, houve um pronunciamento oficial. Foi dito na página do jogo que a razão de ter sido removido foi porque Marsh, o criador do jogo, não estava muito orgulhoso com o projeto, então decidiu removê-lo para focar em outros trabalhos. Esse mesmo pronunciamento trouxe uma boa notícia, onde foi dito que apesar do jogo ter sido removido, ele agora estava sendo totalmente refeito do zero com uma nova equipe e uma nova visão. Até mesmo 2 imagens teasers foram publicadas dedicadas a mostrar o progresso do jogo, que notavelmente se difere do jogo que tínhamos antes, mas ainda mostra um caminho muito interessante que, pelo menos a mim, agradou bastante. The Turing se refere a um livro que foi mais um dos projetos de Scott antes de FNAF, porém esse foi publicado até relativamente perto do lançamento do primeiro jogo, sendo lançado em 6 de fevereiro de 2013. Esse livro se destacava por ser o primeiro projeto de terror conhecido que Scott trabalhou. De acordo com um comentário dele no Reddit, ele costumava escrever histórias frequentemente postando-as sob pseudônimos alternativos, como no caso de The Turing, que foi publicado usando o pseudônimo de Michael Parsons. Embora informações sobre o livro sejam escassas, uma única sinopse dele pode ser encontrada no site generalebooks.com, que hoje em dia é um site extinto. A sinopse dizia o seguinte: Timothy espera silenciosamente no orfanato há vários meses, um lugar onde crianças são mantidas enquanto suas mães decidem seu destino. Um por um, os amigos de Timothy encontram fins terríveis nas mãos do Sr. Lantern, o médico residente, mas Timothy continua esperançoso de que estará unido à pessoa que mais ama, sua mãe. No entanto, há forças obscuras em ação, forças que não querem apenas garantir uma morte terrível para Timothy,
mas minar a própria noção de que ele existiu em primeiro lugar. O único material restante do livro até então, além da sinopse, é a capa. Fora isso, muito pouco se sabe sobre o livro. Até onde se sabe, o generalebooks.com foi o único lugar conhecido onde o livro estava disponível, e desde que foi extinto, ele já não se encontra mais acessível em nenhum outro lugar, pelo menos nenhum atualmente conhecido, o que o leva a estar completamente perdido. Esse é um caso bem obscuro. Eu comentei anteriormente sobre a discussão acerca da real primeira fangame de FNAF, e esse jogo se encaixa nessa discussão. 10 Scary Nights foi um jogo que talvez nem seja correto encaixá-lo como uma fangame, mas certamente ainda foi um dos primeiros jogos estilo FNAF lançado após o jogo original. E ele é tão antigo que só fica atrás do Creepypasta Castle, que é autenticamente a primeira fangame de FNAF a ser terminada. O conceito desse jogo é baseado num estilo que só era comum muito antigamente, onde são usadas imagens de cenários da vida real para compor a gameplay. Nele você tem um laptop à sua frente onde pode acessar algumas câmeras de sua casa que te permitem monitorar a invasão de possíveis intrusos, ao mesmo tempo que também pode trancar a porta ao seu lado para impedir que cheguem até você. E o seu objetivo é mantê-los fora do seu quarto por 2 minutos até que o sistema de segurança chame a polícia. Curiosamente, foi um jogo que usou da mecânica de fechar a porta bem antes de FNAF 4 pensar em existir. A gameplay notavelmente tem fortes semelhanças com o conceito de FNAF, mas como eu disse, talvez não seja correto afirmar desse jogo como uma autêntica fangame. Se acredita que 10 Scary Nights tenha sido publicado em algum momento antes de 2014, sendo uma criação de um desenvolvedor indie conhecido como Chris Anthony, que já era reconhecido pelo histórico de alguns jogos indies publicados no marketplace do Xbox 360, na época em que ainda existia o programa de jogos indie, sendo também onde se acredita que ele havia sido publicado originalmente. Infelizmente, com o encerramento desse programa, muitos desses jogos acabaram sendo perdidos, e se acreditava que 10 Scary Nights havia tido o mesmo destino, o que por algum tempo definiu o status dele como um jogo perdido. No entanto, após algum tempo, descobriu-se que o jogo em questão havia sido republicado na Steam com o nome de One Night Two Crazes. Curiosamente, essa republicação havia acontecido pouco menos de 2 anos após o lançamento de 10 Scary Nights. Ou seja, esse jogo esteve debaixo do nosso nariz esse tempo todo e ninguém havia notado. Isso felizmente pôs uma conclusão nessa busca ao proporcionar o encontro de uma das mídias mais antigas associadas a FNAF. Em 2024, um usuário do subreddit de FNAF fez um post onde comentou que estava fazendo um passeio nostálgico por entre algumas comics antigas de FNAF, quando se lembrou de uma que havia lhe marcado bastante e decidiu procurá-la novamente. Mas, para sua surpresa, ele já não conseguia encontrar ela em nenhum lugar. Segundo o que ele descreve, a história era marcada principalmente por mostrar a transformação gradual dos animatrônicos normais em Withered, e Fred estaria muito deprimido por não conseguir encontrar o assassino. Em decorrência das circunstâncias, eventualmente ele acaba surtando e arrancando o rosto de Bonnie. Fox e Chica, tentando impedir que ele fizesse isso, acabariam sofrendo danos também. Pelo que é dito, o quadrinho era muito bem desenhado e tinha um estilo de arte bastante detalhado, além de que ele também diz ter memórias de ter lido essa história através de um vídeo no YouTube. A postagem original não pôde receber tanta atenção, já que mais tarde ele acabou sendo removido do Reddit. Porém, ainda houve tempo de outra pessoa teorizar a possibilidade de ser um quadrinho chamado Out of the Old, que era uma comic que carregava algumas semelhanças com as descrições oferecidas pelo OP. Por exemplo, com o fato do rosto do Bonnie ser removido. Porém, aqui não era o Fred que fazia isso, e sim a Toy Chica. Só que recuperando o post por uma captura do Wayback Machine, podemos ver que ele ainda responde esse comentário afirmando que os animatrônicos Toy não estavam na história, ao contrário do que acontece em Out of the Old. Mesmo que por algum tempo permaneceu sem resposta, mais tarde acabou se encontrando a obscura comic. E para falar a verdade, nem era tão obscura assim. Isso porque a comic havia sido publicada em formato de vídeo em 2015 por um canal chamado Beefsen, e a comic se chamava The Evil Within Us All, que eu até cheguei a assistir depois de escrever o roteiro e achei bem interessante na verdade.
A parte curiosa é que esse vídeo esteve no YouTube esse tempo todo, e ainda assim foi considerado por um momento como uma lost media. Isso é uma coisa que acontece mais comumente do que se pode imaginar. Aliás, é o exato caso observado também no anterior 10 Scary Nights que eu comentei, que nunca havia sido perdido e só estava ofuscado sobre outro nome. É bizarro pensar que esse provavelmente é o caso de uma infinidade de outros conteúdos, não só relacionados a FNAF, mas também a todo tipo de lost media, sendo conteúdos totalmente disponíveis que apenas estão no aguardo para serem redescobertos novamente. Antes do sucesso de Five Nights at Freddy's, Scott Cawthon foi um criador bem obscuro no campo do entretenimento. É interessante observar como foram necessárias muitas tentativas diferentes para que ele enfim chegasse até a criação de sua obra-prima. Além de ser obviamente admirável a insistência dele para encontrar um projeto que rendesse resultados. Isso mostra como uma mente determinada é capaz de mudar tudo com uma única ideia. Scott começou sua carreira como desenvolvedor em 1994, começando principalmente com jogos cristãos feitos em 3D que não tiveram muito sucesso. Porém, no meio destes houveram muitos projetos diferentes trabalhados por ele no decorrer dos anos. Um exemplo disso é o primeiro jogo feito por Scott, que é um jogo que só conhecemos por menções de Scott quanto a ele, que descreve o jogo como sendo uma bolha azul que se move por um convés de um navio pirata, coletando gemas vermelhas enquanto piratas tentam matá-lo. Não se sabe como o jogo se chamava, mas se acredita que ele seja chamado Floppy Disk, após ser mencionado por Scott em um artigo. Esse foi apenas o primeiro jogo trabalhado por ele, e depois disso houveram muitos jogos que ele desenvolveu no decorrer dos anos. E apesar de na maior parte deles ainda serem jogos que foram encontrados, uma boa parte deles ainda permanecem perdidos, sendo pouco provável que sejam recuperados algum dia. Existem muitos jogos que podem ser mencionados, vários deles temos até descrições de como eram, ou pelo menos uma ideia de como foram seus conceitos. Jogos como Mega Knight, Gumball, Elimite, Lost Island, Ships of Chaos e Dinostria são exemplos nesse caso, mas existem outros até mais obscuros que nem mesmo temos qualquer ideia de como seriam, como Phantom Core 2 ou Shroom, por exemplo, que são jogos ausentes de qualquer descrição oficial. É uma pena que esses jogos estejam perdidos e tudo que resta é a esperança de que eles sejam recuperados algum dia, por mais improvável que seja. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu não cheguei a comentar isso no começo, mas esse iceberg foi muito especial para mim produzi-lo, já que por acaso o FNAF foi o primeiro iceberg que eu planejava cobrir originalmente no canal. Mas como eu acabei não tendo muito tempo para terminá-lo, e também não tinha muita experiência em como produzir um iceberg, essa ideia acabou sendo deixada de lado e eu nunca terminei ele. O que fez com que o primeiro iceberg do canal fosse o de Outlast. Mas mesmo que seja algo muito ambicioso, ainda mais pela quantidade absurda de conteúdos e até por ser bem difundido no YouTube por vários canais, eu ainda planejo cobrir futuramente um iceberg dedicado exclusivamente à franquia de FNAF, que sem dúvida será um vídeo absurdamente grande e com certeza ainda vou demorar muito para fazê-lo, mas é um projeto que ainda tenho em mente. Bem, de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!